Olá, estamos começando mais um programa, mais um Docton Entrevista pela Docton TV e também pela internet. E hoje nós temos uma convidada muito especial, veio lançar livro e passando aqui pela Docton TV para mostrar a você, nosso telespectador, a primeira obra dela, né? A família é toda de Caratinga, ela é residente em Belo Horizonte, é a Ana Luísa Oliveira. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao programa Docton Entrevista. Obrigada a você, Regiane. Eu que estou muito honrada de estar aqui. Maravilha. E essa daqui é a sua primeira obra, vamos dizer que é seu bebezinho, né? Teia de Ilusões. Maravilha. Este livro já é meu, agradeço, tem dedicatória e tudo mais. Você, nosso telespectador, vai, passar a conhecer um pouquinho mais desta obra e o porquê da Ana Luísa, estar aqui. É porque o contexto, sabe, desta obra, ele é baseado aqui na nossa cidade, em Caratinga. Ana, só para começo de conversa, eu queria que você falasse da sua formação, do seu vínculo também com Caratinga. Então, Regiane, eu sou formada em comunicação social, foi meu primeiro curso, e depois eu formei em Direito, também lá no Federal, em Belo Horizonte, mas desde pequena eu convivo muito com essa cidade, com Caratinga. Meu avô também morava aqui, apesar de ter falecido em 93, e minha avó completou 93 anos essa semana. Então a família é muito grande, são 8 filhos e todos se reúnem no Natal, no Ano Novo. Então, eu conheço muitos casos de Caratinga e não poderia faltar no meu livro. E você estava contando, que quem começa a ler a sua obra fica curioso. Que Caratinga é esse, gente? Eu quero conhecer Caratinga. A sua obra é uma obra de romance, né? O que te inspirou a fazer o seu primeiro livro ser um romance? É um romance policial, E acho que por ficar escutando os casos surpreendentes dos meus avós e da minha família, dos meus tios, foram brotando ideias na minha cabeça. E mesmo que ao amadurecer, escrevendo mais, com mais de 20 anos, aquelas ideias minhas continuaram lá no inconsciente. Eu falei, não, vou inserir Caratinga em alguma parte aqui dessa trama, mesmo que ela seja sobre política, sobre Senado, sobre Miss Brasil. Pensei, vou colocar um jeito que vai ter começado todo o mistério numa cidadezinha, que nem é tão cidadezinha aqui, porque é grande, mas numa cidade do interior, que eu conheço bem, que é Caratinga. E Caratinga tem isso tudo, né, gente? Teve Miss, teve casos de polícia, teve muita coisa. Com certeza é um livro bastante interessante. Quem lê vai se identificar, Fala assim, nossa, o meu tio contava essa história, Ou a minha avó falava sobre isso. É algo que você pegou dessas histórias e reconstruiu, vamos dizer assim, ou colocou ali dentro da sua história. Sim, uma coisa que tem a ver, que eu acho que tem a ver um pouco com isso do interior, apesar da trama se passar em Belo Horizonte, mas ter um mistério que ocorre, o mistério central ser desvendado em Caratinga, é que as famílias todas se conhecem, estão entreligadas, entrelaçadas, e tem histórias, apesar dos personagens serem, cada um ter sua característica, seu jeito, tá todo mundo ali no mesmo círculo, assim. É como numa cidade do interior que às vezes você pode até não conhecer, mas uma ideia daquela pessoa você tem, porque você tem algum conhecido em comum. Por isso tem essa teia de ligações entre as pessoas. E na sua família, Ana Luísa, tem outros escritores? Tem outras pessoas que escrevem? De onde surgiu essa sua inspiração para a escrita? Na minha família, meu pai, que infelizmente já faleceu, ele gostava muito de teatro, de cinema, de literatura, e me incentivou mesmo desde pequena. Quando eu aprendi a ler, quando eu tinha uns 7 anos, em vez de ele me dava livro de princesas, assim, quando eu era pequena, mas
Ele comprou um Shakespeare para crianças. Uau! Aí me deu e eu falei assim, tá bom, vou ler. Comecei a ler e comecei a chorar e falando, nossa, todo mundo morrendo aqui, que triste. Ele, minha filha, a vida é assim. Então, acho que essa ideia de histórias de romance policial, junto com os casos da minha avó, do meu avô, dos meus tios em Caratinga, vem desde pequenininha. Aí está o resultado. E nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero por você. Voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista, recebendo hoje, a escritora Ana Luísa Oliveira. Ana Luísa veio nos apresentar a sua obra, Teia de Ilusões, e a proposta é que seja feito um lançamento aqui na nossa cidade, o mais breve possível, Com certeza você, nosso telespectador que está acompanhando este bate-papo, vai ficar interessado e vai dar uma passadinha lá, Os detalhes estão sendo acertados ainda, em breve você, nosso telespectador, vai ficar sabendo. Mas, enquanto isso, teve um lançamento na cidade de Belo Horizonte. Você vai ver algumas fotos que iremos mostrar a você, nosso telespectador. Casa cheia, hein, Ana Luísa? Foi até mais do que eu esperava, superou minhas expectativas, numa terça à noite. Em torno de 140, 150 pessoas. E como que foi a organização? Foi o seu primeiro o lançamento? Foi ali? A primeira apresentação foi em Belo Horizonte? Foi o primeiro lançamento. Eu estava conversando com um amigo que ele tem um espaço, é um espaço que não tem a ver tanto com a literatura, ele tem uma clínica de estética. E ele liberou esse espaço para mim numa terça à noite, que era o dia que ele poderia, e promoveu um coquetel. E quando eu cheguei lá, estava parecendo uma livraria mesmo, os livros todos na mesa, muitos convidados, todo mundo pegando dedicatória e lendo, e tinha gente até lendo lá na fila mesmo e comentando, foi muito bom. É o seu primeiro livro, Qual que é a sensação de chegar em um espaço como esse, ver tantas pessoas interessadas pelo que você passou, às vezes, dias, noites, escrevendo? Como que é a realização, essa sensação? Nossa, é indescritível. É uma realização que eu não tenho palavras. Quando eu comecei a escrever, meu pai chegou a ler até metade, porque ele faleceu. E era uma coisa assim, eu escrevia porque eu tinha passado num concurso, estava esperando ser chamada, sempre gostei de escrever, escrevi sem nenhum intuito, apenas para quem fosse próximo que lesse, se surpreendesse, porque tem umas reviravoltas na história que todo mundo que lê fala, nossa, nunca imaginava esse final. E de repente foi tomando uma forma, as pessoas que leram falaram que eu deveria investir, que eu deveria tentar. Eu mandei para 4 editoras, as 4 quiseram, peguei a proposta mais vantajosa e dei uma melhorada na história, Porque eu escrevi há mais de 5 anos, a gente acaba evoluindo com o tempo, mudando algumas opiniões, aprofundando mais. E quando eu vi a capa, o livro montado, é bem diferente do digitado no computador. Eu falei, nossa, agora parece que eu sou uma escritora mesmo. Maravilha. E pretende escrever outros livros? Já começou? Já estou com outra ideia já iniciada. E é sobre o quê? Romance, ficção? Como que é? É romance também. E posso dizer que é meio policial, mas não seria quem matou, e sim quem prendeu uma pessoa. Ela está presa e não sabe. Eu gosto de surpreender no final. Gente, que bacana. Estou ansiosa para começar a ler seu livro. E sempre com algum tema, Nesse aqui, eu falo muito de discriminação, porque na história tem personagens negros que estão não numa situação de dificuldade de vida, eles estão em boas condições. Tem uma ex-Miss Brasil que é negra, um advogado que está procurando saber mais fatos sobre o crime, advogado da Miss que é super bem sucedido e é negro, mesmo assim se sentem
às vezes, discriminados na sociedade. Tem um homossexual que também, no Congresso Nacional, que não se revela pela bancada dele, não compartilhar muito dessa orientação sexual. E no próximo livro eu vou tentar falar mais sobre abusos contra mulheres, mas não no sentido de abuso, às vezes, um abuso extremo. Esses pequenos abusos do dia a dia que a gente vai deixando passar. Verdade. Mas sempre com um suspense, uma revelação para ser entretenimento também, não só reflexão. Não tem como, né? A gente se envolve na leitura. Quem é apaixonado pela leitura com certeza vai gostar de ler Teia de Ilusões, Ana Luísa Oliveira. E o bate-papo continua após o intervalo, é rapidinho, voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista e agora a pergunta-chave. Mas ela não vai poder falar tudo, né? Senão você, nosso telespectador, não vai pegar a obra para ler. Mas vamos ter uma noção. Que mistério é este, Ana Luísa? Você pode dar uma brechinha, coisa pouca, não fala tudo não. A gente tem que ler um livro para ter uma noção. Tem que ler. O mistério tem que ler, porque não é um mistério, são vários mistérios. São vários, já é uma formam dica. Essa teia de ilusões, mas o que eu posso dizer é que é uma trama em que um candidato ao Senado, dono de um hipermercado, mora em Belo Horizonte, né, e em Brasília, porque já atuou como deputado no Congresso Nacional. Ele descobre uma possibilidade de estar doente, né, com AIDS, porque um amante dele avisa que estava com AIDS e, inclusive, a esposa dele, que é uma ex-Miss Brasil, escuta e briga, ameaça matá-lo, e nesse dia ele aparece morto e a trama gira em torno da descoberta de quem matou o candidato ao Senado. Esse candidato, na história, a carreira política dele começou em Caratinga, mas deixando claro que uma história, é um personagem. Ana Luísa, a gente sabe que a sua família é de Caratinga, foi por isso que você escolheu essa cidade para fazer parte da sua obra? Foi, com certeza. Eu gosto muito de Caratinga, venho desde pequena. E eu precisava colocar na história, é uma história de ascendência, né, social, política, o personagem começando numa cidade do interior, que não fosse uma cidade, até cita Santa Bárbara, que é perto, né, uma cidade pequena, mas não tão pequena, com o clima do interior, com o jeito das pessoas do interior, até chegar em Belo Horizonte, até chegar no Senado. E por que não Caratinga, que eu conheço, gosto tanto? E o bom é que agora meus amigos que nem conheciam Caratinga ficam curiosos para saber da cidade. Já ficam querendo, né, vir a Caratinga e saber que Caratinga é essa, que essência tem Caratinga. Isso mesmo. Ana Luísa, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Doctor Entrevista. Tenho certeza que irei recebê-la outras vezes. Sempre tiver alguma outra obra, algum projeto, venha até nós. Estamos aqui à disposição para divulgar os seus trabalhos também. E encerrando, gostaria que você fizesse suas considerações finais ao nosso telespectador, para que possa ter acesso ao seu livro e como te encontrar também nas redes sociais. Muito obrigada, Jana, disponibilizar seu espaço aqui, foi de um carinho, né, uma aposta muito grande aí, porque eu nem moro em Caratinga. Então, ele está na fase inicial ainda, então está vendendo no momento apenas no site da própria editora, que é www.multifoco.com.br. Aí digita lá Teia de Ilusões, que vai encontrar, vai ter o passo a passo para quem quiser adquirir, eles entregam em casa, basta, né, digitar o endereço. Está em negociação, ainda vai estar no ar na livraria da Travessa e da Cultura, mas eu verifiquei ontem, ainda não entrou, porque o lançamento foi dia 31 de maio, ainda
faltando algumas configuraçõezinhas. E nas redes sociais, quem quiser, eu tenho livros comigo também. Quem quiser ler e comentar depois, tem uma página para procurar no Facebook, é @teia-de-ilusões, sem acento, né? Tudo direto, Teia de Ilusões. Meu Facebook é Ana Luísa Oliveira. Quem quiser conversar sobre a história, é um prazer para mim, sempre. Maravilha, e é isso aí, você é nosso telespectador, é mais do que convidado especial para conhecer Teia de Ilusões, da Ana Luísa Oliveira. E a você, eu espero no próximo programa e já sabe, pode acompanhar toda a gravação, todo o Doctor Entrevista de hoje em nossas reprises e também pela internet. Até mais!